Senhor, Senhor, que obedeçamos as tuas regras, os teus mandamentos e a tua lei. Senhor, Senhor, cobre-nos com tua bênção e ampara-nos nessa trajetória terrena. Que confiemos no Senhor, deixando nosso coração repleto de esperança. Realizemos hoje o Evangelho no lar. Traga a água, sente-se comodamente e ouça essas palavras. Jesus, seres amigos que nos protegem, estão conosco para nos iluminar, para nos libertar. O princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico. Já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Marcos, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis sem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então vamos nos concentrar em Jesus e saber que Ele nos auxilia em todos os tempos, em todos os momentos. Aqui nesse texto se faz alusão à reencarnação de Elias como João Batista. E se faz também alusão dos tempos passados, Jesus salientando: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que assim nossa consciência se expanda mais e mais, libertando-nos de todo o mal. De uma forma consciente, suave, branda, vamos beber essa água que está fluidificada. A água cura, a água nos alivia de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Jesus esteja conosco e com todos os seres da terra e fora dela. Amém. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido,
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, Nossa Senhora, seres de amor e de verdade, pedimos a vossa proteção em todos os caminhos, em todos os destinos. Vamos agora dar continuidade ao Evangelho no Lar. Não vos inquieteis, pois dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Com um tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal sobre a Terra, não teria jamais saído do estado primitivo, e se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais do que viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para os fabricar. Não se deve, pois, ver nestas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar por si mesmo da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso supérfluo, então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá.
segundo as leis da justiça, da caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem tendo uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja e deixa perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirá nada, e delas não haverá para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. O egoísmo as sufocará para sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Assim, ouvindo essas palavras, compreendemos que o espiritual é fundamental e que a lei da fraternidade também é. Precisamos confiar em Deus, confiar nas palavras de Jesus, quando disse: olhai os pássaros no céu e veja que não falta nada para eles. Vamos compreender os ditames de Deus e nos entregar a Ele. Assim seja. Cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita, conta na revista Ultra de Roma o seguinte: você lê para mim? Só que você, aqui você deixa esse cartão marcando. Olha aqui, nessa página aqui, o Capitão Batista, como é? É um caso. O capitão Florindo Batista, cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita, conta na revista Ultra de Roma o seguinte: no mês de agosto de 1805, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, teve, quando já se havia deitado, mas ainda perfeitamente acordada, uma aparição que a impressionou profundamente. Uma filhinha morta, havia 3 anos, apresentara-se-lhe repentinamente, manifestando alegria
infantil, lhe disse, com voz muito doce, as seguintes palavras: Mamãe, eu volto. Antes que minha mulher tornasse a si da surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei, minha mulher, ainda muito comovida, contou-me sua estranha aventura e eu tive a impressão que era de uma alucinação que se tratava, mas não quis combater a convicção em que ela estava de haver recebido um aviso providencial e acedi a seu desejo de dar à filhinha que esperávamos o nome de Branca, que era o da sua jovem irmã falecida. Por essa época eu não tinha noção nenhuma daquilo que aprendi mais tarde e teria chamado louco a quem me viesse falar em reencarnação, porque estava intimamente convencido de que os mortos não renasciam mais. 6 meses depois, em fevereiro de 1906, minha mulher deu à luz com felicidade uma filhinha que se assemelhava inteiramente à sua irmã falecida. Em 1806, né? Sei lá. 1806, né? Né? Minha mulher deu à luz, com felicidade, uma filhinha que se assemelhava inteiramente à sua irmã falecida. Tinha seus olhos muito grandes e seus cabelos espessos e frisados. Essas coincidências não me desviaram de meu cepticismo materialista, mas minha esposa, muito contente com o favor obtido, convenceu-se de modo absoluto de que o milagre se tinha dado e que havia posto 2 vezes no mundo a mesma criatura. Hoje a menina tem cerca de 6 anos e, como sua falecida irmã, é muito desenvolvida física e intelectualmente. A fim de que se compreenda o que vou relatar, devo acrescentar que durante a vida da primeira Branca, tínhamos como criada uma certa Mary, suíça, que só falava o francês. Tinha ela importado de suas montanhas uma espécie de canção. Quando minha filhinha morreu, Mary voltou para seu país e a Berceuse se havia completamente apagado de nossas lembranças. Um fato verdadeiramente extraordinário veio trazê-la ao nosso espírito. Há uma semana estava eu com minha mulher no meu quarto de trabalho, quando ouvimos ambos como um som longínquo, a famosa cantilena. A voz vinha do quarto de dormir, onde havíamos deixado nossa filhinha adormecida. A princípio, emocionados e estupefatos, não lhe tínhamos reconhecido a voz, mas aproximando-nos do quarto donde ela partia, achamos a criança sentada na cama e cantando com acento nitidamente francês a cantilena que nenhum de nós lhe houvéramos ensinado. Minha mulher, evitando parecer muito espantada, perguntou-lhe o que cantava. E a criança, com uma prontidão de pasmar, respondeu que cantava uma canção francesa, posto que não conhecesse desse idioma, senão algumas palavras que tinha ouvido pronunciar por suas irmãs. Quem te ensinou esta bela canção? Perguntei-lhe. Ninguém. Eu a sei de mim mesma, respondeu-me ela.
e acabou de cantá-la alegremente, como se nunca tivesse cantado outra em sua vida. Interessante, né? Interessante. Aqui. Obrigado. Então, como nós vimos nessa narrativa desse fato, as evidências a respeito dessa criança que nasceu foram muitas e veio ser coroada pela canção que ela tinha aprendido em outra vida. É interessante ela saber cantar a canção inteira, o que prova que a vida continua e que nós devemos estar conscientes disso. Vamos agora nos concentrar e vamos pedir que Jesus, que a Mãe Divina, os mentores do espaço, seres angelicais, se reúnam em volta de nós, nos ministrando um passe, que recebamos fluidos energéticos curativos, que a luz de Deus esteja presente em nós, nos curando e nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força divina venha para nós, amenize nossas respirações, que possamos respirar profundamente a pureza do ar e que a luz divina se encarregue da cura benfazeja em que Jesus, Nossa Senhora, nos cobre com o manto divino, nos protegendo, nos iluminando, nos libertando. E que essa ajuda se estenda para todas as pessoas inscritas no livro de preces e se estenda para a nossa família, cubra nosso lar de luz, de paz, de saúde e cura, e cubra nossos filhos, netos, toda a descendência e todos os nossos antepassados. Que a força magnânima de Jesus nos cure, nos liberte, nos abençoe. Vamos fazer alguns instantes de silêncio para fazer nosso pedido. Que tudo se faça por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assim seja, para todos sempre. Namastê. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Coloque um copo com água ao seu lado. Aqui na geladeira tem suco, viu? Aqui para suas velas. Colocando aqui suas velas. Isso aqui é o quê? Cheio de pôr caneta, lápis. A senhora quer que eu lave? Deixa aí? Deixa, depois a gente pode pôr, em vez de pôr em copo, Ó. a gente põe aí. Aí eu vou lavar ela, deixar lá para a senhora ver o que a senhora vai Meu fazer. Benedito, depois você toma Extensão, tem pilha, tem um controle aqui que eu não sei o que é. já, não sei, né? Acho que era bom pôr lá. E sua pressão aqui
quero. Pode? Esse encontrou é bom pôr dentro da gaveta. Eu vou pôr. E as velas também. Coisa de Pressão. para medir pressão. Deixa aí, eu vou mostrar pro Paulo. Então eu vou deixar arrumado aqui, tá? É. Aí eu vou deixar tudo aqui, depois está no meu lado. Isso, as velas, as pilhas e as coisas que tá na gaveta lá. As velas, As pilhas e isso aí. Porque aí a gente. ó, tem essa vela solta. E tem esse pacote aqui de coisado, vai levar? Põe embaixo. Lá? É vela? É. Põe. Pode levar pra lá, né? É, porque é lá que fica funcional pra mim. Tá. Tem suco na geladeira, você toma, tá? Tá. Ó, Oi. vela de todas as cores e branca. Então, põe embaixo. Então vamos, já estamos com um copo com água aqui. Vamos então nos preparar para o Evangelho no Lar. Solte seu corpo, verticalize sua coluna, suavize, polegares no centro das mãos, feche as mãos, olhos fechados. Vamos orar. Deus, luz infinita do amor, da verdade, da justiça, da paz. Pedimos nesse instante, em todos os momentos de nossa vida, a vossa proteção, a vossa luz, o vosso amor, para nossas famílias, para nossos antepassados, para os que já partiram dessa terra, que sejamos cada vez mais conscientizados e iluminados, que a força do amor brilhe em nossos corações. Relaxe bem seu corpo. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Jeremias e os falsos profetas. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da busca do Senhor. Dizem aqueles que lhe blasfemam. O Senhor o disse: vós tereis a paz, e a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram: não sobreviverá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes faltava nada. Não lhes falava nada. Eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram. Não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que perante a lei civil, o que é legítimo no país e em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto que em outros o mais legítimo e suficiente é o casamento civil. Então, ouvindo essas palavras em que Jesus nos alertava sobre os costumes e sobre a questão das profecias dos profetas, que ele não autorizava e não acreditava. Agradecemos as palavras do Evangelho no lar. Pedimos que nossas águas sejam abençoadas, iluminadas e que elas tenham o poder da cura. Concentre-se na bênção de nossas águas.
Somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor. Pedimos a nossa libertação. Assim é, assim será. Por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Tomamos nossa água devagar, ela purifica até a nossa alma, ela nos renova da saúde e desintegra todas as dores de todos os nossos corpos. Sintamos a luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, as venturas de nossos antepassados. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Deus de infinita luz, de infinita paz, abre nossos canais para o bem, fortalece nosso chakra frontal, abrindo luz para a intuição maior, para que sintamos a realidade física de uma forma espiritual. Amplia a nossa intuição e a nossa clarividência. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para sempre. Amém. Vamos, nesse instante, realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Vamos, nesse momento, sentar ou deitar-se, relaxar seu corpo. Fique de uma forma confortável. Relaxe bem o corpo. Feche os olhos. Coloque os polegares no centro das mãos e feche com delicadeza suas duas mãos. Vamos inspirar profundo pelas narinas, absorver uma luz azul brilhante que entra em todos os nossos corpos. Respirar pela boca, murchando a barriga. Relaxar. Inspirar, absorvendo a luz azul que penetra todos os corpos. Expirar pela boca. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, a Mãe Divina, aos mestres de luz e de amor. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, tranquilizar a mente e o coração. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Concentre-se em Deus, em Jesus, nos seres que você deposita fé. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para que ele progrida. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim deles servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto,
os da consanguinidade, mas os da simpatia e de comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então vamos refletir que as pessoas que nós temos simpatia, afinidade e grande amizade são as pessoas já que trazem conosco uma vida anterior. Então esses são os laços do espírito. Pessoas que às vezes nem convivem conosco, que nós as encontramos e sentimos imediatamente uma simpatia. Então a amizade, o querer bem, a luz que existe em cada um vai nos fazer cada vez melhor, melhor e melhor. Vamos sentir isso e saber que às vezes vêm espíritos diferentes, que tivemos alguma situação de inimizade em outra vida. Eles vêm para o nosso lar para que resolvamos isso de outra forma, sentindo a veracidade e a luz do Espiritismo. Agradecemos imensamente ao Pai, aos anjos protetores, ao nosso anjo da guarda, que a força desse instante venha nos iluminar, venha nos proteger, venha nos libertar por toda a eternidade. Cristo Jesus, sede nosso guia, sede nossa luz, sede nossa divina inspiração. Abre nossos caminhos, fortalece nosso ser. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Que Deus, que Jesus, que Nossa Senhora purifique nossas águas, abençoe nossas águas. Nossas águas sejam purificadas, fluidificadas, em nome de Jesus. Agora vamos beber nossa água bem devagar, sentindo que a água cura, a água ilumina, protege.
Fiz o Evangelho no Lar diariamente. Um grande abraço nosso e compareça à Casa de Lakshmi, na Rua Vicente Orange 190, para realizar seus cursos. Participe também do curso à distância da professora Catarina Garcia de Souza e suas colaboradoras e colaboradores, toda sexta-feira, das 20 às 22 horas. Aí você estará realizando durante 2 anos o curso de psicanálise. Amém. Vamos realizar o Evangelho no Lar. Sente-se tranquilamente e sinta a paz e harmonia. Coluna verticalizada. Fique de uma forma confortável. Que nada interfira. Fique de uma forma bem tranquila, bem serena. Coloque o copo de água próximo de você. Observe-se e sinta a paz. Sinta a luz e a harmonia. Sinta que seres bondosos estão te acompanhando, estão te iluminando. Nada interfere. Nada interfere. A luz bendita está em você. Agora vamos fazer o Evangelho no Lar. Vamos ler o texto e antes vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos que nos protegem, para que sejamos auxiliados e iluminados. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que são reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, senão se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como um soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus
não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebeste vos parecem simples laços de arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devemos trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, muito lindo esse texto, né? Sabendo que é importante sobre as provas, que todas as provas que vêm para nós são as que Deus envia porque nós sabemos suportar. E quero agradecer nesse dia, nesta hora, nesse momento, a chance desse dia belíssimo que estou vivendo. Que as forças do bem, do amor e da verdade venham para nós, venham para nos libertar, venham trazer para nossos corações a luz, a paz, a saúde e a cura. Que Jesus, que Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, que os mentores do espaço, que Deus nosso Pai nos acuda, nos ilumine e nos proteja, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser e nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça e da paz vibre em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, para sempre, infinitamente. Sintamos-nos envolvidos em luz e pensemos em nossos corpos, pedindo a Deus a cura e a desintegração das dores. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos vossa guarda, vossa luz
vossa infinita proteção. Agradecemos a tudo que recebemos. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Coloque o seu copo com água. Suavize bem seu corpo. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Os Espíritos benfazejos sejam conosco eternamente. O texto é esse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, lhe disseram: logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido, o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre essas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre os que leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolvem e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, e não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação
E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo, e não vedes a trave no vosso. Ver capítulo 10, número 9. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Os espíritos, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhes diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Assim sendo, devemos nos ligar muito a Deus e que nossas consciências estejam vigilantes e que sejam praticadas, que a força de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abra nossos caminhos, fortaleça nosso ser. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo inunde nosso lar, nossa família inteira, nossos antepassados e todos os lares em todas as direções de todo o universo. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Amém. Sentindo seu corpo solto, relaxado, a cabeça até os pés, pescoço, os ombros, o rosto, todo o tórax, braços e mãos, as pernas e pés. Vamos beber a água fluídica, sentindo que a água cura, a água nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no lar diariamente. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Coloque um copo com água ao seu lado.
que era bom pôr lá. E sua pressão, que negócio de pressão? Não quero. Não quero. Pode? Pode. Esse controle é bom pôr dentro da cadeira. Eu vou pôr. E as velas, Coisa de pressão. é para medir pressão. Deixa aí, eu vou mostrar pro Paulo. Então eu vou deixar arrumado aqui, tá? É. Aí eu vou deixar tudo aqui, depois está no meu lado. Isso, as velas, as pilhas e as coisas que na gaveta lá. As velas, As pilhas e isso aí. Porque aí a gente. ó, tem essa vela solta. E tem esse pacote aqui de coisado, vai levar? Põe embaixo. Lá? É vela? É. Põe. Pode levar pra lá, né? É, porque é lá que fica funcional pra mim. Ah. Tem suco na geladeira, você toma, tá? Tá. Ó, Oi. vela de todas as cores e branca. Então, põe embaixo. Então vamos, já estamos com um copo com água aqui. Vamos então nos preparar para o Evangelho no Lar. Solte seu corpo, verticalize sua coluna, suavize, polegares no centro das mãos, feche as mãos, olhos fechados. Vamos orar. Deus, luz infinita do amor, da verdade, da justiça, da paz. Pedimos nesse instante, em todos os momentos de nossa vida, a vossa proteção, a vossa luz, o vosso amor, para nossas famílias, para nossos antepassados, para os que já partiram dessa terra, que sejamos cada vez mais conscientizados e iluminados, que a força do amor brilhe em nossos corações. Relaxe bem seu corpo. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Jeremias e os falsos profetas. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da busca do Senhor. Dizem aqueles que lhe blasfemam. O Senhor o disse: vós tereis a paz, e a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram: não sobreviverá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes faltava nada. Não lhes falava nada. Eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram. Não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que perante a lei civil, o que é legítimo no país e em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto que em outros o mais legítimo e suficiente é o casamento civil. Então, ouvindo essas palavras em que Jesus nos alertava sobre os costumes e sobre a questão das profecias dos profetas, que ele não autorizava e não acreditava. Agradecemos as palavras do Evangelho no lar. Pedimos que nossas águas sejam abençoadas, iluminadas e que elas tenham o poder da cura. Concentre-se
na bênção de nossas águas. Somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor. Pedimos a nossa libertação. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Namastê. Tomamos nossa água devagar, ela purifica até a nossa alma, ela nos renova da saúde e desintegra todas as dores de todos os nossos corpos. Sintamos a luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, as venturas de nossos antepassados. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Deus de infinita luz, de infinita paz, abre nossos canais para o bem, fortalece nosso chakra frontal, abrindo luz para a intuição maior, para que sintamos a realidade física de uma forma espiritual. Amplia nossa intuição e a nossa clarividência. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, para sempre. Amém. Vamos, nesse instante, realizar o Evangelho no lar. Prepare sua água. Vamos, nesse momento, sentar ou deitar-se, relaxar seu corpo. Fique de uma forma confortável. Relaxe bem o corpo. Feche os olhos. Coloque os polegares no centro das mãos e feche com delicadeza suas duas mãos. Vamos inspirar profundo pelas narinas, absorver uma luz azul brilhante que entra em todos os nossos corpos. Expirar pela boca, murchando a barriga. Relaxar. Inspirar, absorvendo a luz azul que penetra todos os corpos. Expirar pela boca. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, a Mãe Divina, aos mestres de luz e de amor. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar, tranquilizar a mente e o coração. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Concentre-se em Deus, em Jesus, nos seres que você deposita fé. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para que ele progrida. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra
a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e de comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham apoderar-se dele, sob o pretexto que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então vamos refletir que as pessoas que nós temos simpatia, afinidade e grande amizade são as pessoas já que trazem conosco uma vida anterior. Então esses são os laços do espírito. Pessoas que às vezes nem convivem conosco, que nós as encontramos e sentimos imediatamente uma simpatia. Então a amizade, o querer bem, a luz que existe em cada um vai nos fazer cada vez melhor, melhor e melhor. Vamos sentir isso e saber que às vezes vêm espíritos diferentes, que tivemos alguma situação de inimizade em outra vida. Eles vêm para o nosso lar para que resolvamos isso de outra forma, sentindo a veracidade e a luz do Espiritismo. Agradecemos imensamente ao Pai, aos anjos protetores, ao nosso anjo da guarda, que a força desse instante venha nos iluminar, venha nos proteger, venha nos libertar por toda a eternidade. Cristo Jesus, sede nosso guia, sede nossa luz, sede nossa divina inspiração. Abre nossos caminhos, fortalece nosso ser. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Que Deus, que Jesus, que Nossa Senhora purifique nossas águas, abençoe nossas águas sejam purificadas, fluidificadas, em nome de Jesus. Agora vamos beber nossa água bem devagar, sentindo que a água cura, a água ilumina, protege.
O Evangelho no Lar diariamente. Um grande abraço nosso e compareça à Casa de Lakshmi, na Rua Vicente Orange 190, para realizar seus cursos. Participe também do curso à distância da professora Catarina Garcia de Souza e suas colaboradoras e colaboradores, toda sexta-feira, das 20 às 22 horas. Aí você estará realizando durante 2 anos o curso de psicanálise. Amém. Vamos realizar o Evangelho no Lar. Sente-se tranquilamente e sinta a paz e harmonia. Coluna verticalizada. Fique de uma forma confortável. Que nada interfira. Fique de uma forma bem tranquila, bem serena. Coloque o copo de água próximo de você. Observe-se e sinta a paz. Sinta a luz e a harmonia. Sinta que seres bondosos estão te acompanhando, estão te iluminando. Nada interfere. Nada interfere. A luz bendita está em você. Agora vamos fazer o Evangelho no Lar. Vamos ler o texto e antes vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres bondosos que nos protegem, para que sejamos auxiliados e iluminados. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que são reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirar, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, senão se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como um soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus
não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebeste vos parecem simples laços de arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devemos trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, muito lindo esse texto, né? Sabendo que é importante sobre as provas, que todas as provas que vêm para nós são as que Deus envia porque nós sabemos suportar. E quero agradecer nesse dia, nesta hora, nesse momento, a chance desse dia belíssimo que estou vivendo. Que as forças do bem, do amor e da verdade venham para nós, venham para nos libertar, venham trazer para nossos corações a luz, a paz, a saúde e a cura. Que Jesus, que Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, que os mentores do espaço, que Deus nosso Pai nos acuda, nos ilumine e nos proteja, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser e nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça e da paz vibre em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, para sempre, infinitamente. Sintamo-nos envolvidos em luz e pensemos em nossos corpos, pedindo a Deus a cura e a desintegração das dores. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos vossa guarda, vossa luz
vossa infinita proteção, agradecemos a tudo que recebemos. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Coloque o seu copo com água. Suavize bem seu corpo. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora. Os Espíritos benfazejos sejam conosco eternamente. O texto é esse: a quem muito foi dado, muito será pedido, porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se